E aí, meu amigo, tudo bem? No capítulo de hoje, nós temos boato, confusão e resolução de conflito. Aconteceu o seguinte: o trabalho especial das tribos orientais foi concluído e, com a bênção de Josué, eles agora voltariam para casa. Muito possivelmente, esse trabalho especial envolveu o estabelecimento da sede de Israel em Siló, pois o versículo 9 declara que eles partiram de Siló. Os versos 1 a 5 mostram uma incumbência que Josué deu às tribos orientais enquanto se preparavam para retornar à herança a leste do Jordão, com termos técnicos em um relacionamento de aliança. E Josué deu também uma bênção para as tribos ocidentais. Martin Ulstra escreve assim que a bênção não é uma concessão mágica de potência, mas é mais do que a mera expressão de um desejo piedoso. É feita em nome do Senhor, que é a fonte de todo poder e prosperidade, tanto material quanto espiritual, portanto, tem uma efetividade. Em Mateus capítulo 19, versos 13 a 15, Jesus deu um exemplo para pensarmos sobre o que aconteceria em nossos lares e igrejas se nós praticássemos o ato de proferir bênçãos aos nossos queridos. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu a princípio aqui no relato de hoje. Josué tinha ordenado aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés que se lembrassem de Deus e guardassem seus mandamentos. Daí eles, no zelo por isso, construíram um altar na margem leste do Rio Jordão, tipo o de Siló, relatado em Josué 22, 28. Não era para sacrifícios, era só para lembrar de Deus. Eles estavam preocupados que sua separação pelo Rio Jordão das outras tribos pudesse aliená-los de sua religião também. Mas aí, uma acusação que aparece no verso 16 faz parecer que os israelitas que estavam do outro lado do Jordão não estariam mais unidos em uma causa comum com eles. E aquilo trazia para eles o risco de eles se desentenderem. Porque você já foi vítima de um boato negativo? Então você pode imaginar como as pessoas daquelas três tribos se sentiram. No comentário bíblico Patriarcas e Profetas, nas páginas 519 e 520, nós lemos assim, que embora seja importante, por um lado, evitar o relaxamento ao lidar com o pecado, é igualmente importante, por outro lado, evitar julgamentos severos e suspeitas infundadas, porque excesso de zelo com severidade também é errado. Espírito de bondade e comportamento cortês e tolerante podem esconder uma multidão de pecados e salvar a pessoa que erra. Mas os rubenitas responderam. A acusação feita contra eles gerou reação. Nós podemos ver que ambos os grupos de israelitas agiram por motivos semelhantes. Os rubenitas, gaditas e a meia tribo de Manassés construíram o altar por causa de seu desejo de garantir que nunca se esquecessem de Deus. As tribos restantes também estavam preocupadas para que Deus não fosse esquecido. Sua preocupação, no entanto, os levou a acreditar no pior de seus companheiros israelitas. No entanto, podemos admirá-los, pois quando descobriram que estavam enganados, não se defenderam culpando as tribos orientais pelo mau julgamento. E isso foi bom. E aí eu pergunto para você, como é que você lida com as falsas acusações? Ainda no Patriarcas e Profetas, lemos que é a vontade de Deus que a união e o amor fraterno existam entre seu povo. Embora não devamos sacrificar um princípio de verdade, deve ser nosso objetivo constante alcançar este estado de unidade. Ou seja, do exemplo dos Rubenitas, nós podemos tirar uma aplicação com respeito à resolução de conflitos. E aí eu lhe pergunto, você é extremamente zeloso a ponto de sacrificar os relacionamentos, ou você estende graça e misericórdia quando precisa resolver algo com alguém? Que Deus lhe abençoe.